Fala gente, beleza? Victor vendo aqui e hoje eu vim te fazer um review do Apple Watch Ultra, tá? De primeira geração. Eu tinha um Apple Watch SE de primeira geração, ele deu problema e aí eu acabei fazendo upgrade pro Apple Watch Ultra. Eu vou te falar todos os pontos fortes e os pontos fracos que eu acho desse relógio e se vale ou não a pena você comprar, beleza? Se você quiser, todos os links, né, pro Apple Watch Ultra, né, com preços atualizados vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser me dar aquela força, não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like. Bom, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte: o Apple Watch Ultra ele foi lançado, né, como um relógio mais focado em esportistas, um pouco mais sérios, né? Esse teoricamente é o público dele. Porém, a gente sabe que muita gente que não é tão sério no esporte acabou comprando o Apple Watch Ultra por outros motivos, que é também o meu caso, diga-se de passagem, né? Eu sou um esportista extremamente amador, né? Eu faço esporte muito esporadicamente, mas esse relógio, por alguns outros motivos que eu vou te explicar no vídeo, eu acabei comprando ele. E aí eu vou te explicar todos os pontos fortes e os pontos fracos que eu acho, tá? Primeiro vamos falar de design, tá? O design do Apple Watch Ultra é um design mais robusto, né? Ele é feito todo em titânio. Ele é o relógio que a Apple diz que é o mais resistente de todos e ele tem 49 milímetros, então ele é um relógio grande, ele é um relógio que, sinceramente, eu acho que fica melhor em punhos masculinos, tá? Pelo tamanho, né? Ele é realmente um relógio bem grande. E ele tem 3 botões. Ele tem um botão aqui de lado, que é um botão laranja, que você pode configurar para o que você quiser. E ele tem essa coroazinha giratória aqui. E tem um botão embaixo que você vai pro menu, né? Para você desativar e ativar o Wi-Fi, colocar no silencioso e coisa do tipo, tá? Eu particularmente gosto desse botão aqui de lado, né? Porque você pode configurar ele para o que você usa. Então, por exemplo, eu configurei para lanterna, ó. E aí quando eu aperto, você vê que ele ativa a lanterna e depois, se eu apertar novamente, ele desativa a lanterna, tá? O Apple Watch Ultra tem Always On Display, então ele tem aquela funcionalidade que a tela fica ligada direto, que ela não se apaga, embora eu não goste muito dessa funcionalidade porque perde a autonomia de bateria. Então, o maior calcanhar de Aquiles que eu acho nos smartwatches é ter pouca bateria, é você ter que ficar carregando todo dia. E aí, no caso do Apple Watch Ultra, ele tem uma autonomia de bateria melhor, né? A autonomia de bateria dele vai até 2 dias tranquilo. Porém, se você ligar o Always On Display, essa autonomia cai, né? Então eu prefiro deixar desligado, eu prefiro apagar a tela e aí conseguir uma autonomia melhor. Um dos pontos que me fizeram ir pro Apple Watch Ultra foi a autonomia de bateria, porque uma coisa que me deixava extremamente chateado no SE é ter que ficar carregando ele todo santo dia. E aí às vezes eu esquecia de carregar e eu ficava com o relógio aqui no braço que não servia para nada. No Apple Watch Ultra eu consigo aí pelo menos um dia a mais de autonomia de bateria. Então isso para mim foi um ponto, né, muito importante na minha decisão de compra, tá? Bom, em relação ao processador, é o processador S8, né, da Apple. Essa questão de processador de Apple Watch eu já falei aqui em outros vídeos, mas na boa, todos esses processadores são muito bons, desde o SE até esses Apple Watch Ultra, tá? Então nenhum processador desse vai travar, todos esses processadores vão rodar com o pé nas costas, os aplicativos, o sistema operacional. Então nem adianta se preocupar muito com essa questão de processador, a não ser, é claro, que a gente esteja falando de um Series 3, um relógio muito antigo. Mas todos esses relógios mais novos, do SE para frente, os processadores deles já são muito bons. Em relação à tela, a tela do Apple Watch Ultra é uma tela muito boa. Ela tem 2000 nits, chega até 2000 nits de brilho. Ela é realmente uma tela de qualidade, tá? E o touch dela é um touch muito bom. Eu não tenho nada a reclamar disso, tá? Não vai ter uma diferença assim tão bruta para as outras telas dos outros Apple Watch, tá? É melhor? Vale tudo a mais que se pede em termos de preço? Aí eu já fico na dúvida, tá? É uma tela boa, é uma tela que vai te atender, tem um brilho bom, um contraste bom, e é isso. Em relação às pulseiras, no Ultra você tem a opção de ter essas pulseiras diferentes, né? Essa aqui é a pulseira Alpine. Eu, particularmente, preferiria aquela pulseira Ocean, que eu acho que dá menos trabalho, né? Mas, quando eu fui comprar, só tinha essa aqui. Essa aqui é uma pulseira boa também, tá? De qualidade. Eu gosto dela, acho uma cor bacana, né? Tipo como se fosse um verde oliva que eu escolhi. Mas ela dá um pouco mais de trabalho para você colocar e tirar o relógio do que a pulseira Ocean, que é a pulseira tradicional de borracha, tá? E essa aqui também, ela é uma pulseira que, por ser de tecido, né? Como se fosse um poliéster,
ela não é tão indicada assim para molhar, né? Ela até seca rápido, mas ela não é a pulseira mais indicada para você ficar molhando. Então é uma pulseira que eu particularmente gosto muito dela, mas ela realmente tem esse detalhe, né? Então quando você for comprar o seu Apple Watch Ultra, pensa bem em qual vai ser o teu uso principal, né? Se tu vai molhar muito ele, ou se tu vai mergulhar, se tu vai fazer natação, alguma coisa assim, a melhor pulseira vai ser a Ocean. E se teu uso vai ser mais misto e tal, talvez tu indo nessa aqui, no Alpine da vida, já esteja de bom tamanho. Bom, em relação aos softwares, tá? Basicamente a mesma coisa dos outros Apple Watches. A diferença principal é que esse aqui vai ter algumas funções adicionais que, por exemplo, o SE não tem. Então, por exemplo, ele tem eletrocardiograma, ele tem oxigenação do sangue, ele tem uma sirene, né? Tipo assim, se tu é esportista e tu se perdeu e quer ficar botando a sirene para funcionar, ele vai ter essa sirene, que é mais ou menos isso aqui. Eu vou colocar para tu ouvir, ó. Então realmente é uma sirene muito alta, né? Mas assim, no dia a dia, se você não tem medo de se perder ou não tá no meio do mato, alguma coisa assim, eu não sei se vai fazer tanta diferença você usar essa sirene, mas é uma coisa legal, interessante que você tem nesse modelo aqui de Apple Watch Ultra. Aí, além disso, ele tem um aplicativo específico de mergulho, né? Ele é um relógio que ele foi feito, né? Ele foi pensado para quem mergulha também. Então ele tem um aplicativo chamado Profundidade para ajudar o pessoal que vai fazer uso dele para mergulho. E aí assim, tirando isso de sempre, né? Regula sono, batimentos cardíacos, a parte de exercício funciona mais ou menos como os outros relógios, né? Então vai ter treino HIIT, vai ter natação, vai ter corrida, vai ter a maioria dos exercícios que você faz no dia a dia. Ele vai monitorar tranquilamente, sem problema nenhum. O GPS dele é um GPS um pouco melhor do que dos outros relógios. Ele é um GPS que tem uma precisão melhorada, até porque ele é um relógio que foi feito, né, pensando em esporte um pouco mais sério. E basicamente, tirando um ou outro detalhe, é um Apple Watch como qualquer outro. Então, no meu caso, o que eu sinceramente gostei muito desse relógio? Autonomia de bateria. Para mim faz toda a diferença tu ter um dia a mais de autonomia em relação aos Apple Watches mais de entrada. E o segundo ponto que realmente me chamou a atenção é durabilidade e design. Então, o fato dele ser em titânio e dele ser mais resistente que os outros relógios é algo que me agrada, né? Porque eu uso relógio 24 horas, então um relógio para mim tem que ser resistente. E o segundo ponto é o design dele, né? Eu gosto desse relógio maior, né? Mais robusto e tal, me agrada mais. Tirando isso, a parte de software, eu achei muito parecido com o que eu já tinha no Apple Watch SE, né? E o fato dele ter eletrocardiograma, dele ter sirene, dele ter oxigenação de sangue, no meu caso especificamente, não é isso, tá? Sinceramente, que me faz assim diferença no meu dia a dia. Então isso aí para mim não tem tanto benefício assim, tá? Aí só um ponto que eu queria te mostrar em relação ao design, ó, que realmente tem bastante diferença, né? O Apple Watch Ultra, ele é bem maior, ele é bem mais robusto, né? Tem uma espessura maior, né, realmente, e ele tem um tamanho também maior, de 49 milímetros, em relação ao Apple Watch SE, que tem, eu acredito que 44 ou 45 milímetros, né? O SE ele é mais minimalistazinho, enquanto o Apple Watch Ultra ele realmente ele é um relógio que chama mais atenção. Em relação a preço, eu não acho o preço do Ultra acessível, né? O Ultra de primeira geração, que é esse que eu tenho, deu uma caída de preço agora com a chegada do Ultra de segunda geração. A diferença entre eles dois é quase nenhuma, é pouquíssima coisa. Então, se você estiver pensando em comprar o Ultra, eu sinceramente acho que ainda vale muito a pena ir no de primeira geração, que está com preço melhor. Já a diferença de preço do Ultra para o Apple Watch SE é muito grande, né? É uma diferença de preço realmente muito grande. Então, a minha percepção é, se tu não for um esportista sério, se tu não tiver dinheiro sobrando, se o orçamento para ti estiver mais apertado, eu diria para você ir no relógio mais de entrada. Porque eu não acho que as diferenças que tem no Ultra, né, realmente façam tanto sentido assim para justificar tu investir muito dinheiro a mais, tá? Porém, se tu é apaixonado ou apaixonada pelo relógio, acha que a autonomia de bateria vai fazer muita diferença para ti, ou se tu é aquela pessoa que gosta de ter tudo do melhor da última geração, vai no Ultra sem medo, tá? Quem sou eu para dizer que você não pode ir no Ultra? Até porque eu fui e não sou um esportista, né, de alto rendimento. Então as pessoas compram o Apple Watch Ultra hoje, né, eu vejo que por motivos muito variados. O meu foi autonomia de bateria e design. Outras pessoas compram porque
são esportistas mais sérios, né? Que é realmente o público-alvo que a Apple pensou. Outras pessoas compram porque gostam, né? Porque acham bonito ou porque querem ter aí o relógio de última geração. Então, existem diversos motivos para as pessoas irem no Apple Watch Ultra, né? Sendo que o que eu tô te falando, sendo muito sincero, é que as diferenças no dia a dia são muito poucas, tá? Por exemplo, oxigenação de sangue e ECG eu fiz uma vez, quando eu liguei o relógio. E aí depois são coisas que você praticamente nem usa mais. Apple Pay vai funcionar em todo o relógio, então você vai pagar as coisas pelo Apple Pay com qualquer relógio, não precisa ser o Ultra para você usar Apple Pay. Monitorar exercício, que é algo que muita gente faz realmente assim, várias vezes durante a semana. Vai funcionar em qualquer Apple Watch, então não precisa ser o Ultra. Agora, é claro que se você for mergulhador, se você for alpinista, se você for realmente um cara diferenciado, uma pessoa que faz um esporte mais sério, claro que o Apple Watch Ultra vai ter algumas diferenciações, como essa questão da sirene, um GPS melhor e outras coisas aí que realmente para o esportista sério pode ser que faça mais diferença, tá? Mas para a pessoa comum, ordinária, tradicional, né, de dia a dia, a diferença no uso, você vai ver que no uso mesmo, diário, a diferença é muito pouca, entendeu? O software é o mesmo, né, do SE, por exemplo, para o Ultra, é o mesmo software. O que vai mudar é que o Ultra vai ter alguns aplicativos a mais que o SE não tem, né, e uma ou outra coisa no hardware. Então, assim, sinceramente, é muito difícil hoje de você justificar a diferença absurda que a Apple faz de preço entre um relógio e outro, tá? Eu acho o Ultra muito caro, né? Um relógio realmente muito caro pelo que ele entrega. Eu acho que ele poderia ser um relógio um pouco mais barato. Eu não me arrependo de ter ele, né? Até porque, como eu te falei, eu gosto muito do design dele, eu gosto da durabilidade, eu gosto da autonomia de bateria. Eu acho que realmente ele é o melhor smartwatch hoje que você tem no mercado, provavelmente. Porém, é o que eu tô te falando, ele realmente cobra o preço. Então, se você tiver disposto, né, tiver orçamento e tal, e quiser investir, pode ir nele sem medo de errar, com essas ressalvas aqui que eu te falei. Se o orçamento for um problema para você, talvez outro relógio seja uma opção melhor. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para te falar. Espero que esse review tenha te ajudado, né? É um review mais de primeiras impressões. Eu devo fazer um outro review aprofundado aí quando eu tiver com mais ou menos um ano de uso com o Apple Watch Ultra, tá? Então é isso. Se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.